Fonte da vida em mim.
Oh,
Aleluia. Sim. Louvado seja Deus. Estava preocupado. Pode sentar aí, igreja. Toda vez que eu planejo, quando eu tenho um convite de oportunidade, dá sempre tudo ao contrário. Eu vim com a primeira vez, eu vim com uma ideia e a banda não veio. E hoje eu vim com um louvor, eu ia pedir para o Valmir não veio. Eu falei, Senhor, de novo a mesma coisa. E eu estava aqui preocupado, estava ali preocupado. Falei, Senhor,
o Senhor fala comigo. Aí eu fiquei feliz agora nesse louvor. O Espírito Santo me visitou e eu senti um fogo. E eu fiquei agora sim, Senhor. Agora eu posso falar. Agora eu posso dar início ao que eu vi no meu coração. E eu fiquei feliz, alegrei meu coração. Eu vendo uma banda assim, umas partes assim errando. E o nosso louvor ele é tão lindo, a nossa banda. Ela sempre foi linda. Desde quando eu vim, sempre teve momentos assim na qual na igreja eu fui muito visitado por Deus. No momento de louvor, eu fico muito feliz porque o nosso louvor ele é bonito. E quando acontecem umas coisas assim erradas do nada, isso é espiritual, irmãos. É espiritual, porque estamos vivendo guerra espiritual. Então, isso entristece. Mas Deus é com a gente, Deus é conosco, Deus é com a nossa igreja. Eu queria deixar uma mensagem aqui, falta 10 para 7, mas eu acho que dá tempo para dar continuidade ao que eu estou falando. Em 2 Coríntios 6,3 vai dizer assim: não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Em Lucas 17, 1 e 2, Jesus adverte: embora os escândalos sejam inevitáveis, é terrível para quem os causa. Então são duas passagens aqui diferentes, mas com o mesmo propósito. Irmãos, nós somos adultos o suficiente para entender, vamos dizer que 100% da realidade que vivemos, principalmente a nossa igreja. Nós temos mais de 90% aqui já são de uma idade, vamos dizer, avançada para entender certas situações do qual acontecem. Aqui a palavra nos diz que o próprio Jesus disse que o escândalo ele é inevitável. E o que vai dizer aqui sobre a palavra inevitável? Inevitável quer dizer aquilo que não se pode impedir ou ainda está por vir, que não pode ser evitado, nem impedido e nem inevitável. Então quer dizer, não está sob o controle de Jesus o erro, não está sob o controle de Jesus o pecado, e não está sob o controle de Jesus a falha do ser humano. Se a palavra diz que é o próprio Jesus que está dizendo, então é concreto e é certo que o pecado está à tona, o erro está à tona, e todo ser humano está propício a praticar ele. Mas cabe a nós não praticar o erro e não praticar o pecado. Quando vemos o pecado, a gente tem que entender da seguinte forma: eu não posso, eu não devo e eu não vou. Porque a salvação, ela é individual. Eu jamais vou deixar de vir ao culto porque um irmão pecou. Eu jamais vou deixar de ir à igreja porque um irmão errou. A palavra nos ensina a apoiar. Paulo escreveu nesse texto aqui adiante, ele vai dizer: aquele que errou, nós temos que nos preocupar em ajudar ele para que não peque mais. Não parar a nossa obra, o nosso ministério, porque o nosso irmão errou. Jamais, irmão, jamais abandone o seu ministério. E o nosso ministério, Deus colocou ao meu coração. Sabe quando estamos passando por um momento de dificuldade? Vou falar sobre empresa. Uma empresa falida, ela precisa de quê? Ela precisa de dedicação, ela precisa de atenção, ela precisa de suporte, ela precisa a atenção dobrada dentro de uma empresa para que você levante ela. E o nosso caso não é diferente. Cada um de nós pode adorar, pode orar a Deus para que o nosso ministério de louvor enfrente os momentos de dificuldade espiritual, para que o nosso irmão da igreja enfrente o momento de guerra espiritual. Que nem quase todo culto, irmãos.
alguém nesse altar fala sobre a oração de terça-feira. Se nós contarmos no dedo, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5. São as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas. Como eu falei do escândalo. Mas se algum escândalo acontece, rápido algo explode. Mas quem não pode fugir é eu e você. Por quê? Porque nós temos que participar junto com a igreja. Se a igreja está num momento de dificuldade, eu vou vir terça-feira orar. Se é um casal, eu vou me sacrificar hoje, tem como? A partir do momento que nós damos início, irmãos, a uma vida espiritual melhor, a gente vê resultado. Nós temos que ver resultado. A nossa igreja precisa ter resultado diferente, irmão. Desde 2012 eu estou aqui, eu vejo cada vez mais pessoas saírem. E até quando as pessoas vão ficar gritando, se horrorizando, tem que vir na oração. É como eu falei, 90% de nós já somos adultos o suficiente para entender. Nós temos que vir, não vamos. É como minha mãe fala, as pessoas viram crente, só que eles se submetem 100% ali a quem viver aquela vida cristã, mas não com a palavra em cima. As pessoas querem viver como as placas em cima. Agora vive viver dentro da palavra, porque a palavra nos ensina a ser tudo na gente. Você vai ter tempo para a sua família, você vai ter tempo para o seu trabalho, você vai ter tempo para orar, você vai ter tempo para jejuar, você vai ter tempo para vir aos cultos. Nós vamos ter tempo para tudo, mas a partir do momento que nós nos dedicarmos com clareza, que é isso que precisamos. Todas as vezes, hoje eu me lembrei, esse momento mesmo eu me lembrei, em 2012, lá na Celso Garcia, na Bispa Cléo, minha mãe ia lá. Eu fui um dia, irmãos, estava a noite todinha na rua. Eu fui para lá, 9 horas da manhã, minha mãe não sabia. Eu cheguei lá, eu pedi ajuda para um rapaz que fica na porta da rua. Eu falei, Senhor, no dia que o Senhor me tirar dessa situação, eu nunca mais largo da tua presença. Isso como foi o espinho que Paulo sentia, eu tenho que é para mim isso. Porque todas as vezes eu lembro. Eu falo, Senhor, eu não vou ser mais um envergonhar o teu nome. Tem esse propósito no seu coração, propósito com Deus, irmão. Não tem propósito com o ser humano nenhum, porque você sempre vai se decepcionar. Porque a palavra ensina que o ser humano é falho, o ser humano é pecador, nunca está bom para ele. Vem para cá todos os dias, esteja aqui os 7 dias da semana. Vai ter alguém que vai te cobrar que você está fazendo alguma coisa de errado. Nunca vai estar bom, irmãos. Agora determine o seu coração a Cristo, a palavra de Deus, a viver fora do pecado. Não que você não vai errar, quando eu falo, você vai errar sempre. Enquanto estiver ser humano nessa terra, nós vamos errar. Nós vamos falhar todos os dias. Mas eu não posso ser mais um e envergonhar o nome de Cristo. Se um pecou, Senhor, graças a Deus e obrigado pela tua misericórdia na minha vida, mas eu não quero ser mais um. E eu vou orar pela vida do irmão. Ore pela nossa igreja. Ore para que ela se levante, para que ela se firme. E outra coisa, irmão, se você se sentir no seu coração que você está em erro, está em pecado, não suba nesse altar, irmão. Aqui é lugar sagrado, irmão, é sagrado. Aqui é sagrado. É você que tem que sentir no seu coração, eu não vou. Ninguém vai levantar daqui e vai falar para você, por que você não veio? Por que você não foi? Ninguém vai fazer isso. Mas é você e Deus. Senhor, eu não vou, porque eu não estou apto. Eu não estou apto a tomar ceia, não tome. É suas atitudes, as suas ações. Então participe. Alguém aqui já obrigou a você vir na oração de terça-feira, ao estudo de quinta-feira? É um trabalho voluntário, irmãos. Mas nós temos que ser voluntários na obra do Senhor. Temos que participar. Nós temos que ser mais voluntários na obra do Senhor. Tem que vir na terça, não venha todas as terças, mas venha uma só. Ajude na oração, porque a nossa igreja está precisando. Nosso culto está precisando. E cuidei, como eu falei, desde 2012. Sempre eu vejo essa promessa. A nossa casa
vai encher. Até quando, irmãos? Quando vai encher? Se só está saindo. Quando é que vai encher? Até quando, Deus? Eu chamo pessoas aqui, tem 2 pessoas da nossa família que vêm falar, você tem alguma coisa estranha. O que tem de estranho? O que tem estranho na casa do Senhor? As pessoas não querem ter um compromisso, não querem ter um trabalho, não querem pagar o preço, porque viver com Cristo é sofrimento. É sofrimento, irmão. É pancada todos os dias mesmo. É como a palavra nos ensina. Nós temos que guerrear, porque é luta, mas Deus dá vitória. E é prazeroso servir a Deus. Muito prazeroso. 17 horas eu vou olhar para a irmã, mas eu queria que vocês colocassem suas 2 mãos para o alto, irmão, e olhassem para o céu e falassem diretamente para Deus. Fala, Senhor meu Deus, obrigado por não me desamparar e não permita que eu venha envergonhar a tua obra. Louvado seja Deus. Que o Senhor nosso Deus, irmão, renove o caráter de cada um, renove as forças de cada um, Pai. Renova a tua igreja, Senhor, renova o ânimo, Pai. Responde as orações, meu Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Responde as orações e abre as portas, Pai. Derrama as tuas bênçãos, Senhor, sobre os teus servos, meu Deus. Abre as portas do céu, Senhor. Abre as portas aqui na terra também, Senhor, porque é necessário, meu Deus. Visita o teu povo, Senhor. Mostra o teu povo, Senhor, como é de servir, Senhor. Mostra o teu povo, Senhor, que o teu caminho, meu Deus, é dentro da tua palavra. Ensina a tua igreja a cada dia mais, Senhor, a ler a Bíblia, a ler as Escrituras, Senhor. Nos ensina, nos capacita e nos fortalece cada dia mais na tua presença, Senhor. Perdoa os nossos erros, nossos pecados e as nossas falhas. Assim, eu te agradeço em nome de Jesus, Senhor. E obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. A gente vamos ofertar agora. Eu queria que eu tomasse o primeiro.
Glória te damos, Senhor. Bendito és o teu nome, Jesus. Irmãos, hoje a nossa leitura dessa noite, a nossa irmã Beleza, nós possamos ficar atentos, com o ouvido muito atento do que Deus vai falar nessa noite. Louvado seja Jesus. Queremos ter a irmã nessa noite. Forte, bem. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, aqui está a tua serva, Senhor. Já veio com o coração aberto, Senhor. Ela já buscou a tua palavra, já buscou o entendimento da tua parte, sabedoria da tua parte, Senhor. Conhecimento da tua parte. Use, meu Deus, o braço dela, Senhor, para que ela possa falar e ser usada pelo Espírito Santo nessa noite, meu Pai. Que o Senhor venha conduzir a tua serva. Tira todo o nervosismo, meu Deus. Tira toda a ansiedade, meu Deus, da vida da tua serva, Senhor. E que ela possa ser um canal nessa noite, meu Deus. E ela venha transmitir, meu Deus, palavras que venham do trono, meu Deus, para a tua igreja, Senhor. Que nós possamos estar atentos, meu Deus, com os ouvidos e os olhos, meu Deus, atentos a ti, meu Deus. Louvado seja o teu nome. Eu entrego, meu Deus, a palavra da tua serva nas tuas mãos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado. Amém. Aleluia. E não acharam o corpo dele.
ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E eles lhe disseram: como vocês custam entender e como demoraram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveriam Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e de todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já veio, o dia já está quase finito. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram-no, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Entre os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu. Pode ser juntos, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E essa semana é muito difícil para falar, né? A gente fica com o coração, né, apertado e tipo assim, só pode ser pela boca, porque é uma grande responsabilidade. A palavra não é nossa, é do Senhor. E eu falando com o Senhor: Senhor, me dá uma palavra para a tua igreja, o Senhor sabe quem vai estar esse domingo, o Senhor conhece cada vida, cada coração e as pessoas que estão sedentas da tua palavra. Dá-me uma palavra, Senhor, e o Espírito Santo pôs essa palavra no coração. Aqui fala, né, um pouco adiante, atrás, fala da ressurreição de Jesus, das mulheres que foram ao sepulcro. Elas foram, né, levar as especiarias para ungir, né, ao corpo, tirar a pedra, e elas estavam perplexas, porque elas chegaram lá e encontraram a pedra removida. Jesus não estava mais lá. E elas queriam muito ver, mesmo que morto. Era um amor, uma dedicação, tudo que Jesus tinha feito pela vida delas, a salvação que elas tinham recebido através de Jesus. E elas queriam ver, nem que seja mais uma vez morto lá, né, nos panos. E quando chega lá, não é isso que acontece. Elas viram, né, uma visão, os anjos, né, apareceram e falaram que Jesus não estava lá. Jesus estava vivo, Jesus ressuscitou. E durante todo esse percurso, Jesus saiu de lá e aí já se aproxima no caminho de Emaús, onde já eram outros discípulos estavam. E assim, nossas vidas, como é difícil perder alguém. Eu, durante a minha vida pequena, até adolescência, eu nunca tinha perdido alguém próximo a mim. E quando eu perdi a minha avó, foi muito difícil, né? Porque só quem sabe que perde alguém. Né? O mundo é muito difícil. E eles andaram com Jesus, elas andaram com Jesus, tinham uma vida, né, acreditavam em tudo que Jesus falava e pregava. E para elas era muito difícil perder Jesus daquela forma, né? Porque Jesus já tinha dito que ele ia morrer daquela forma, que era necessário ele morrer assim. E aí nesse caminho havia dois desses discípulos. Eles estavam caminhando e era uma caminhada grande, né? 11 quilômetros, era uma caminhadinha de mais ou menos uma hora e pouco. E Jesus ali apareceu, eles estavam conversando, tendo um diálogo e discutindo por que Jesus morreu. Porque ele se fosse, né? Ele era um profeta, então aí depois Jesus aparece e começa a perguntar. Mas Jesus já sabia de tudo, né? Assim como quando ele encontra, Deus chama Adão e Eva e pergunta para eles onde eles estão, porque eles se esconderam.
porque os olhos deles estavam fechados. Os olhos deles estavam fechados e não podiam reconhecer que o Senhor estava caminhando com ele. E gostaria de estar lendo com os irmãos em Isaías 53, que é uma passagem muito linda, que é a mensagem que fala conosco sobre o que Jesus padeceu. Quão lindo é essa pregação, né? Que fala, quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Homens de dores, experimentaram o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Eles esqueceram que Jesus ele estava só cumprindo o que a palavra de Deus já tinha sido falada desde os profetas, desde Moisés, em Deuteronômio 18 fala que Deus usa a boca de Moisés para falar que ele ia levantar um homem, um profeta que ia redimir eles, que ia trazer algo novo para a vida deles. E em tudo o Senhor passou por todas essas coisas, morreu e ele ressuscitou. E no caminho de Emaús, nessa caminhada toda, havia um relacionamento. Como é bom relacionar, conversar. Nessa caminhada que Jesus estava ali, ele sabia tão difícil que estavam os corações deles, de terem visto Jesus passar por todas aquelas coisas, que Jesus foi afligido, que Jesus levou sobre ele todas as nossas iniquidades. E eles acreditavam que ele era o profeta. Por quê? Aí Jesus perguntou para ele, que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Eles criam que Jesus realmente era um profeta. E eles criam também e esperamos que ele ia trazer a redenção a Israel. Eles criam que Jesus era o Messias, o Cristo que ia redimir Israel, que já estava escrito, né? Que o Senhor enviaria o Messias. E alguma das mulheres, aqui ele começa, né? Eles começam a ter um diálogo. E quantas vezes na nossa vida, né, nós precisamos ter esse caminho com Deus, uma caminhada com o Senhor, né? Ali eles tiveram uma trajetória com Jesus de um tempo, né, uns 3 anos, viram milagres, viram prodígios, viram tudo que o Senhor podia fazer, foram transformados. Só que quando eles viram que Jesus morrera, que Jesus poderia não voltar, eles ficaram tristes, achavam, não, ele era um profeta, ele era o nosso Messias, mas será que ele era mesmo? Porque ele morreu e para eles, para os judeus, o Messias não poderia morrer, ele teria que reinar na terra, mas como Jesus falou, o reino dele não era deste mundo, o reino dele era fazer a vontade de Deus e fazer aquilo que o Senhor queria, que era que ele fosse, né? Ele levasse sobre si, que ele fosse morto em favor dos nossos pecados. E nesse caminho aqui, o que o Senhor pôs no meu coração foi a caminhada, o diálogo, a conversa, que muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, em tudo que passamos, a gente acha que o Senhor está tão longe de nós, a gente achamos que as coisas não vão se resolver, as adversidades, as provações, e aqui eles achavam que tudo ia voltar ao normal, que tudo ia permanecer da mesma forma, que se ele fosse Jesus mesmo, se ele fosse o profeta, se ele fosse o Messias, ele não teria
ele partiu o pão e deu graças, os olhos deles foram abertos. Os olhos deles se abriram. E no começo fala que os olhos deles estavam fechados. Porque muitas vezes, devido ao nosso caminhar e às nossas dúvidas, falta de fé, isso é necessário. Não quer dizer que em algum momento que nós venhamos a duvidar, a perder um pouco a nossa fé, que nós deixamos de crer no Senhor. Eles não deixaram de crer no Senhor. Eles não deixaram de honrar o Senhor, porque eles testemunhavam para Jesus o que Jesus tinha feito, o que Jesus significava para eles. E aí, quando ele partiu o pão, os olhos deles foram abertos, aí ele desapareceu. Falou, vou dar uma saidinha. E é isso que a palavra de Deus diz aqui, que o Senhor, ele já havia ressuscitado. Os anjos falaram para as mulheres que ele já não estava lá, que ele estava vivo. Depois teve esse encontro com Jesus, teve encontro com eles no caminho de Emaús. E quantas vezes na nossa vida o caminho parece ser tão difícil, e o Senhor quer tão somente que nós caminhamos conforme a vontade dele, conforme o que ele quer para nós, conforme o que ele projetou para nossas vidas. E isso a gente só podemos em nossas vidas se nós se aproximarmos do Senhor, se nós tivermos uma vida com o Senhor. E essa vida com o Senhor vai ser só se nós o reconhecemos na nossa vida, se nós o reconhecemos e também deixar ele reinar em nossas vidas. Reconhecer esse sacrifício que Jesus fez, dar crédito a essa pregação, assim como Isaías falou. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor e foi explicando toda a trajetória do Senhor, o quanto ele sofreu, o quanto ele foi fragelado, foi machucado pelas nossas transgressões, e as pessoas não dão valor, as pessoas não dão crédito, as pessoas têm como uma mera palavra, e sabendo o quanto Jesus sofreu, porque o Senhor olhou nos céus. Em Salmos está escrito que o Senhor olhou nos céus e ele não viu o justo sequer, ele não viu quem fizesse o bem. Todos praticavam o mal, nós praticávamos o mal. Não havia ninguém que pensasse no Senhor, que honrasse o Senhor, que falasse assim: eu preciso desse Deus. As pessoas escarneciam o próprio Deus que criou os céus e a terra. Mas mesmo assim, Deus, ele não esqueceu do homem. Mesmo assim, o homem, com todas as maldades, todo o mal que há dentro dele, devido ao pecado, devido ao Éden, devido à desobediência, o Senhor sempre quis, e ele quer uma aproximação, ele quer um relacionamento, ele quer um caminhar com o homem, ele quer ter, não é somente um caminho de você andar quilômetros, é um caminho de você permanecer até aquele grande dia, é um caminho de você ter relacionamento, ter intimidade, ter uma conversa, um diálogo, assim como o Senhor sabia tudo que tinha se passado, ele estava simplesmente só como um psicólogo ouvindo eles, porque eu não sabia que o coração deles estava muito triste. Ele sabia o quanto o Senhor era importante para eles e que eles não queriam ter perdido Jesus daquela forma. Mas eles viram o Senhor ser crucificado, o Senhor morrer, e durante esse período de luto que elas iam lá, que eles achavam, que poderia haver os judeus até o terceiro dia se não ressuscitasse, até não havia uma ressurreição completa. E nisso, eles estavam lá com essa dificuldade, tristeza, frustração. Acabou, Jesus foi. E quantas vezes na nossa vida nós achamos que Deus não está nos ouvindo? Para que servir a Deus? As coisas não fluem como são. E servir ao Senhor não é propriamente nós termos algo em troca.
troca e a nossa vida se cheia de coisas boas, felicidades, alegrias, não. Se o próprio Senhor sofreu todas essas coisas e Ele não precisava. Jesus não precisava sofrer. Jesus não havia pecado algum nele. Mas Ele queria trazer o homem novamente para junto dele. Ele não queria que a criação dele se perdesse. E quando os olhos deles estavam fechados daquela forma, é porque muitas vezes nas nossas vidas nós não conseguimos ver algo de Deus, porque nós deixamos de crer em alguma coisa e nossos olhos permanecem fechados. Se nós não buscarmos o Senhor e não pedirmos ao Senhor que Ele ponha esse colírio nos nossos olhos para que nós tenhamos que enxergar o espiritual através da oração, através da leitura da palavra do Senhor, os nossos olhos ficam fechados e nós não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E Jesus, nesse momento do abrir, Ele partiu o pão, é onde simboliza que Jesus desceu dos céus e Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Jesus fala aqui, glórias a Deus, em João 8,35, que Ele é o pão da vida. Aleluia, glória a Deus. Glória sejam dadas ao teu nome, Senhor. João 8,35, só um minuto. Gente. João 6,35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá sede. Aquele que crê em mim nunca. Aquele que. Vou ler novamente. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus. Quando Jesus fala que eu sou o pão da vida, porque lá no Antigo Testamento, quando o povo estava no deserto, o Senhor enviou o Senhor enviou o maná. E aqui teve uma discussão, com os fariseus, que eles falavam, com os homens lá que viram os milagres, que Jesus fez muitos milagres e multiplicou os pães. E aí eles voltaram novamente, porque eles falaram assim: vamos lá, Jesus multiplicou o pão. Aí Jesus sabia que era um interesse, porque Jesus havia multiplicado o pão. Não foi pelos sinais, é porque eles não queriam mais trabalhar. Aí o Senhor começou a falar com eles que Ele era o pão da vida. Que aquele que comer, aquele que vem a Ele não terá fome. E quem crê nele não terá sede. E Jesus, Ele desceu dos céus para nos buscar, para Ele cear conosco. O que é a ceia? Muitas vezes a gente tem essa cerimônia da gente comer o pão, simbolizando o corpo do Senhor, o sangue, o vinho, o sangue. E isso é um ato que a gente não vê a grandiosidade que é a ceia. Porque o Senhor, Ele se fez pão, foi partido. A carne dele foi partida em nosso favor. Você imagina o seu corpo ser todo destroçado. Você apanhar horas e horas, sem abrir a sua boca, sem fazer nada, como um cordeiro imundo. Ele foi ao matadouro em nosso favor. E o ser humano muitas vezes não dá crédito. O ser humano, nós não damos crédito ao que o Senhor fez, muitas vezes. E aqui fala, que o Senhor é o pão da vida. Jesus é a água viva. Em João 4, quando ele tem a conversa com a mulher samaritana, ele falou: se você soubesse quem te pede água, você pediria água viva. Ele te daria. Água que sacia a fome que todo ser humano tem. A fome de uma vida nova. A fome das coisas de Deus, porque o homem pode ganhar o mundo inteiro, mas se ele perder a alma dele, para nada adianta. Porque enquanto o homem não se render ao Senhor, não aceitar o Senhor como Salvador, sempre vai faltar algo na vida dele. Vai faltar esse pão que sacia a sede da alma dele, que sacia
tudo que o mundo pode oferecer, mas não vai saciar a alma dele. E o Senhor é a ressurreição e a vida. Nós estamos falando da ressurreição de Jesus. Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá para sempre. Para nós, como cristãos, não há uma morte assim que acabou tudo. Não. Há uma ressurreição que nós iremos reinar com o Senhor. Nosso corpo será transformado. Nós sentiremos como é viver com o Senhor, estar vivo novamente. E Jesus é o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. Ele se entregou. Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Por todos que estavam, que já existiam, por todos que viriam e por todos que vão nascer ainda. O Senhor se sacrificou. E o Senhor, Ele quer, nosso Deus, que nós venhamos dar crédito e ter uma caminhada com Ele. Dar crédito é honrar o Senhor e não viver no pecado, não viver praticando as coisas que o Senhor não se agrada, para que nós venhamos ter um relacionamento que o Senhor quer e Ele deseja conosco. Vamos ler aqui, irmãos, por gentileza, em João 6, glória a Deus. Aleluia. 6:32. Aleluia, Jesus. E o 53. Vamos ler o 53, por gentileza. João 6, 53. Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terá vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Glória a Deus. É o que o Senhor está falando, né? Que Ele é o próprio pão, que quem não come e não bebe, não come a carne dele e não bebe o sangue dele, não tem vida eterna e não vai ressuscitar com ele, mas todo aquele que come permanece nele. O que é comer e o que é beber o sangue de Jesus? É você aceitar o Senhor, é você cear com o Senhor. O que é aceitar o Senhor? É aceitar esse sacrifício que foi feito naquela cruz, que Jesus levou sobre si os nossos pecados, que pelas nossas transgressões Ele foi castigado, Ele foi afligido. E muitas vezes as pessoas elas querem se transformar pela força do seu braço. Eu vou tentar, eu vou fazer assim, vou agradar a Deus, eu vou orar um pouquinho, vou fazer dessa forma, mas nunca é pela forma humana. Porque o homem em si, ele não consegue se libertar. Jesus próprio falou: se o Filho nos libertar, vocês não serão livres. Não serão livres. E o Senhor fala aqui: aquele que come, bebe minha bebida, bebe meu sangue, come minha carne, bebe meu sangue, ele permanece
mexeu bastante comigo. Eu falei: cear com o Senhor todos os dias, sentar à mesa com o Senhor todos os dias, permanecer com o Senhor todos os dias, caminhar com o Senhor todos os dias, ter um relacionamento íntimo que nem o seu melhor amigo vai saber. Jesus é o seu melhor amigo. Aleluia. Jesus é o seu pastor. Jesus é o pão da vida, que mata a sede da sua alma, de todas as coisas que nós precisamos. Nós precisamos. Jesus é a água que sacia a nossa sede do espiritual, para que a nossa alma venha sentir a presença de Deus, para que a nossa alma venha ter uma conexão com a palavra de Deus, com Deus propriamente dito. Porque a partir do momento quando Jesus morreu naquela cruz e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, ele falou assim: não precisa mais de sacerdotes, não precisa mais de sacrifícios, não precisa mais que o homem vá lá e leve os animais para ser mortos, sempre que o homem não se arrependia. O homem tornava a fazer toda a vez no pecado. E através da nossa comunhão com o Senhor, a partir do momento que nós venhamos dar crédito a essa palavra, que o Senhor desceu dos céus e Ele se fez carne e habitou em nós, e Ele foi moído pelos nossos pecados, Ele levou sobre si as nossas iniquidades, é para que nós venhamos reconhecer o que Deus fez. Quão bom é o Senhor, quão grande e quão misericórdia é o Senhor. É Deus que enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Quão grande amor é esse? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor quer esse relacionamento conosco, para que nós venhamos permanecer nele e ele em nós, para que nós venhamos ter essa ceia continuamente em nossas vidas, todos os dias. O Senhor desceu do céu para cear conosco, assim como ele tinha contato com Adão e Eva no Éden, e eles andavam na viração da tarde, e Deus tinha uma conversa todos os dias com Adão e Eva, e isso foi quebrado, esse relacionamento através do pecado. Deus desceu dos céus, Jesus desceu dos céus para nos trazer de volta para junto dele. E Ele quer que nós venhamos dar crédito a essa pregação, para que as escamas, para que os nossos olhos venham ser abertos e nós reconhecemos o Senhor em nossas vidas, na caminhada, como eles viram Jesus partindo, quando os olhos deles foram abertos, eles reconheceram que era Jesus, reconheceram que era o Senhor. E aí eles chegaram até os outros discípulos e falaram, né, que o coração deles ardia. O que é arder? Arder o coração. Porque muitas vezes em nossas vidas, nosso coração para de arder pelo Senhor. Quantas vezes em nossas vidas nós paramos de arder o nosso coração pela palavra de Deus, em orar, em buscar, e vivemos uma vida que Deus não está se agradando, uma caminhada que Deus não está se agradando, uma fé que vacila, mais vacila do que ela fica firme. E o Senhor, Ele quer trazer isso em nossos corações, porque nosso coração vem arder novamente pela palavra dele, arder em buscar, arder em falar da palavra dele, arder em dar crédito àquilo que Jesus fez. Antes de pensar em pecar, nossa, Jesus sofreu tanto. Isso aqui não agrada a Deus, eu não vou fazer. Eu não vou fazer isso, porque não agrada ao Senhor. Isso é dar crédito ao que Jesus fez. Isso é dar crédito ao sacrifício que Jesus se entregou em nosso favor. Porque a palavra de Deus
diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna. Através de Jesus. E nós, o Senhor, Ele quer que nós venhamos ter uma caminhada diferente com Ele. Uma caminhada de cear com Ele todos os dias, como o Senhor já pôs no meu coração e falar sobre isso. Cear com Ele, um relacionamento. Arder, que nosso coração venha arder. E essa chama só arde quando nós reconhecemos o quão precisamos do Senhor, como somos pequenos, o quão somos falhos, o quão precisamos do Senhor, o quanto somos dependentes do Senhor, que nós não podemos fazer nada sem o Senhor em nossas vidas. Não podemos fazer nada se nós não estivermos ligados na videira que é Jesus. E o quão nós precisamos cada dia pedir ao Senhor que nosso coração venha arder de novo, que nosso coração venha dar crédito a esse sacrifício tão lindo que Jesus fez. E mesmo não merecendo, Ele se entregou, Ele foi afligido, machucado, cuspido, e Ele passou tudo isso por nós. Quem tem amor maior que esse de dar a vida pelos seus amigos? Jesus quer ser amigo. Jesus quer ser amigo. Aleluia. Jesus quer ter uma amizade, quer ter um relacionamento, quer ter intimidade. Um amigo que é que nem Jesus estava falando aqui com eles. O que foi que aconteceu? Jesus sabia tudo. E tem muitas coisas na nossa vida que nós achamos, eu não vou falar isso com Jesus, não. Não precisa. As coisas mais simples é o Senhor que nós conversamos com Ele em oração, sabe? Não sentar na mesa, não levantar, não abrir os nossos olhos pelas manhãs, e você falar assim com o Senhor, como está falando uma pessoa do seu lado, porque o justo viverá pela fé. Aleluia. O justo viverá pela fé. Nós cremos que o nosso Senhor é vivo, que Ele ressuscitou dentre os mortos. E o Senhor virá nos buscar. E a gente só irá ter esse encontro com o Senhor se nós continuarmos buscando ter esse relacionamento, sendo com Ele, comendo e bebendo com Ele todos os dias e tendo esse relacionamento como Ele quer. E eu vou terminar aqui, irmãos. Vamos ler aqui, glória a Deus, aleluia, Jesus. Em Apocalipse 3, 20. Aleluia, glória a Deus. Eis que estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Eis que o Senhor está à porta. Todos os dias das nossas vidas batendo e querendo cear conosco todos os dias. Cear conosco e ter um relacionamento conosco todos os dias. E você ainda que não aceitou como Salvador, como o seu Senhor da sua vida, eis que o Senhor está à porta hoje. E Ele bate. Ele quer fazer morada na sua vida, em seu coração, em todos os seus caminhos, em todos os seus planos, em todos os seus projetos, porque Ele é o seu Criador, Ele é que te fez imagem e semelhança. E Ele quer ter um relacionamento, Ele quer sentar à mesa com você, Ele quer cear com você. E aí Ele fala aqui: entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. É um versículo tão simples, né? Mas o Senhor, Ele fala: eu estou à porta, estou batendo. Ceia comigo e reconheça o sacrifício que eu fiz. Eu sou o seu bom pastor que vai te levar a pastos verdejantes.
sedento, sua alma precisa. Eu sou o pão da vida que vai saciar a sua fome. E terminando, irmãos, aqui, o Senhor fala que cear com Ele não é simplesmente um ato momentâneo, um ato de um dia ou outro. O Senhor, Ele quer ser o Senhor e Rei das nossas vidas todos os dias da nossa vida, até a sua volta. Ele quer permanecer em nossas vidas. Ele quer fazer uma mudança ao qual nós mesmos não conseguimos. E através disso nós teremos algo que no mundo material nós não teremos. Mas o reino de Deus é como um campo que um homem achou uma pérola bem preciosa. Ele vendeu tudo por aquela pérola. Mas aquela pérola é o reino de Deus. E ele daria tudo por ela, como Jesus falou naquela parábola. Porque o reino de Deus é maior do que riqueza, qualquer bem, qualquer fama, o título que uma pessoa pode ter na terra. O reino de Deus é tudo que o ser humano precisa. É Jesus nas nossas vidas. É reconhecer esse ato tão maravilhoso que Jesus fez. Descer dos céus e vir cear conosco. Cear conosco para sempre, hoje e sempre. E eu encerro aqui, para a glória de Deus, que essa palavra, venha falar mais no coração dos irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos de uma forma maravilhosa. E que essa palavra venha falar mais e mais, pois o Senhor é cear conosco. O Senhor, Ele quer ser Senhor e Rei. Senhor, porque nós deixamos de fazer a nossa vontade. Nós não concedemos ao Rei. Senhor, nós somos servos. Não somos mais Senhor de nós mesmos. O Senhor que reina e o Senhor que faz as coisas em nossas vidas. E eu agradeço ao Senhor por essa palavra que Ele deu e pôs no meu coração o caminho de Emaús, que fala do cuidado do Senhor e como o Senhor tem um relacionamento conosco, e que Ele não mudou e nunca mudará. E o mesmo projeto que Ele teve no começo, Ele continuará até os últimos dias em querer cear com Ele. Ele está batendo na porta do coração do ser humano e falar: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o Senhor diz: abre a porta do seu coração. Abra a porta do seu coração, deixe eu entrar, deixe eu cear contigo, deixe eu transformar a sua vida, deixe eu fazer você uma nova criatura, deixe eu fazer você uma nova criatura, porque as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O Senhor quer fazer uma nova criação, o Senhor quer mudar todas as coisas que não foram boas, que devido ao pecado entre nossas vidas. O Senhor quer mudar tudo isso e quer fazer você andar com Ele, que Ele seja o seu pastor, que Ele seja o seu pão da vida, que Ele seja o seu Rei e Senhor da sua vida. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida dos irmãos e as palmas louvam o Senhor. Louvado seja Deus. Aí que palavra simples, eficaz em nossos corações. E aonde nós vamos ver, irmãos, duas pessoas, praticamente eu, é a segunda vez que eu tenho dirigido o culto. Primeira vez eu não tomei com nervosismo, mal consegui. Hoje ainda fiquei um pouco, mas estou tentando fazer o 100%. A irmã, que é a primeira vez que eu venho ela pregando. Então quem vai poder dizer a igreja presbiteriana nos dá uma oportunidade? Qual lugar que nós vamos ver duas pessoas iniciantes
dirigir o culto. Então a oportunidade está aí. Basta cada um de nós querer, desejar, ter o compromisso com Cristo. Assim como eu falei, Senhor, eu quero crescer na tua obra, que o Senhor me dê as oportunidades. Então deseje no seu coração crescer no espiritual. A igreja está dando oportunidade. A igreja está com as portas abertas para aqueles que querem conhecer a Cristo e querem fazer a obra verdadeiramente. Se espelhem em pessoas que nós temos aqui. Nós temos o Valdir, nós temos o Fernando, o Fábio, o Robertinho, pessoas experientes que já viveu um monte de coisas, já viveu, presenciou quantas coisas nesse lugar aqui e está aí, em meio às dificuldades e à guerra que estamos enfrentando, mas estão aqui todo domingo, estão aqui terça, quando um vem, o outro vem, está aqui na quinta, no sábado nós estamos aí procurando fazer também um trabalho diferente. Cabe a nós desejar fazer algo de diferente na obra do Senhor. Deus está precisando de pessoas que queiram fazer a obra do Senhor. E nós que temos que dedicar o nosso coração a fazer a obra do Senhor. A partir do momento que nós se dedicar, nós vamos ter resultados melhores. É como eu já falei uma vez, não faça as mesmas coisas esperando resultados diferentes, porque não vai acontecer. Então se sacrifique um dia, venha um dia na terça, vai outro se não der, não vem. Venha um dia na quinta, mas ajude. Vamos servir, vamos crescer junto, vamos trazer resultados diferentes para a casa do Senhor. Ainda falta 6 minutos para as 8. Eu esqueci, alguém veio no coração de dar algum testemunho, de querer falar alguma palavra. A oportunidade está aberta, se alguém quiser dar um testemunho, ou trazer alguma palavra ou louvar o Senhor. Se alguém quiser vir, a oportunidade está aberta. Se não tiver ninguém, então, aqueles que trouxeram o alimento, também o irmão falou que vocês ficarem. Para quem quiser deixar para ajuda na semana aí. Mas o culto está aí, irmão. O culto está terminado, direcionado por oportunidade para as pessoas. Então eu desejo no seu coração estar aqui. Se o seu coração estiver limpo, estiver puro, o seu consentimento por Deus, aproveite. Eu recebi o convite, não estou 100% como diz, como eu quero estar na casa do Senhor e na obra do Senhor. Mas eu abraço, quando for para Deus, eu faço. E quando for para Deus, faça de todo o seu coração. Aqui também agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, e muito obrigado. Graças a Deus, igreja, amém? Você que ouviu esta palavra e deu crédito, se o Espírito Santo ministrou a sua vida, o seu coração, e se você gostaria de tomar uma posição perante a igreja, perante Jesus que está em nosso meio, se você gostaria de entregar a sua vida a Jesus, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Tem alguém em nosso meio que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Mediante a esta palavra que foi falada aqui nesta noite. Tem alguém que gostaria de se reconciliar nessa noite com Deus? De se aproximar do trono da graça novamente? Sabemos que o mundo não é fácil. Jesus mesmo falou que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele falou para nós termos bom ânimo. E a palavra foi pregada e talvez o Espírito Santo ministrou isso no coração. Você está um pouco tímido e queria voltar ou queria aceitar Jesus. Eu só quero orar por você. Tem alguém no meio de nós que gostaria de entregar a vida para Jesus? Ou se reconciliar? A nossa irmã falou dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Essa passagem ela fala um pouco sobre dúvida. Eles estavam duvidosos no seu coração. Eles iam voltando para os seus lares, para os seus afazeres, para o seu conforto, com dúvida de que Jesus não tinha ressuscitado. Mas o nosso Senhor e Salvador,
ressuscitou e reina para todo sempre. Né? Não deixe a dúvida tirar você da presença do Senhor. Não deixe a dúvida afastar você dos caminhos do Senhor. Persevere até o final, porque a Bíblia fala em Mateus, capítulo 24, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a nossa vitória não está no começo, a nossa vitória não está no meio, meu Flávio. A nossa vitória está no fim, se perseverarmos até o fim, crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, como está nessa noite. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você ficasse esta semana em espírito, lendo a palavra do Senhor, entoando louvores, se consagrando, colocando a sua vida, a sua família na presença do Senhor. Vivemos dias difíceis e temos que se apegar a cada dia com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia também fala, no livro de Mateus, capítulo 24 também, ele fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriaria. Vivemos dias a qual as pessoas estão se esfriando, mas eu venho aqui falar novamente: não desanime, persevere na oração, persevere na palavra do Senhor. Amém? Segunda-feira, amanhã, no caso, amanhã tem culto no Jabaquara, na direção do presbítero Valmir. Aquele que quiser ir para o culto no Jabaquara, por gentileza, nos dê a informação no final. Na terça-feira tem oração aqui na igreja, das 8 às 9. Na quinta-feira tem o estudo teológico. Sexta-feira tem um sábado algum. E no sábado também sai, né? Tem consagração para as irmãs no sábado também, irmãos. Na verdade, a consagração não é só para as irmãs. A consagração é para toda a igreja. No sábado é das 8h30 às 9h30. Nas terça-feira, a oração, irmãos, não é só para os obreiros, a oração não é só para as irmãs. A oração é para toda a igreja. É para você vir, se fortalecer, assim como o nosso irmão falou, buscar a presença do Senhor. Então, os trabalhos da DEM é para toda a igreja. Amém? Oração na terça, estudo teológico na quinta e oração, consagração no sábado. As visitas também. Está tendo visita nos lares também, irmãos. Acompanhe lá no grupo. Você que deseja ir, você tem total liberdade. Não é só os obreiros, né? Não é só os obreiros da casa do Senhor. Todos que desejam no coração em ir, podem sim participar. Amém? Tem recado aqui. É ofertar. Glória a Deus. Estamos encerrando em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, ó Deus, pela tua presença aqui neste lugar, pelo Senhor ter ministrado as nossas vidas, Senhor Deus, com a sua palavra, Senhor. Ó Deus, que no decorrer da semana, Senhor, o Senhor possa estar ministrando, Senhor, a cada um no particular, Senhor. Ó Deus, fortalecendo, Senhor Deus, dando ânimo, dando força, Senhor. Ó Deus, instruindo na tua palavra, Senhor. Vai, Senhor Deus, gerando no íntimo, Senhor Deus, de cada um, Senhor, no coração, o desejo de estar perto de Ti, o desejo, Senhor Deus, de orar, o desejo de buscar a Tua presença, de se consagrar, de ler a Tua palavra, Senhor, e que o Senhor possa falar, dar resposta a cada um, Senhor, que se coloca, Senhor Deus, diante da Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor Deus, trazendo coisas novas para o Teu povo, Senhor, experiências novas, Senhor, vem fortalecendo a fé, ó Deus, daqueles que estão fracos, Senhor, levanta os caídos, Senhor, fortalece o Teu povo, em nome de Jesus. Dá uma semana abençoada, Senhor, com algo novo, Senhor, e que eles possam, Senhor Deus, contar aqui os testemunhos, as bênçãos que o Senhor tem feito na vida deles, Senhor. Ó Deus, abençoe o Teu povo, em nome de Jesus, para o Teu louvor e para
para a tua própria glória. Nós oramos assim e crendo e te agradecemos em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração, amém? Estarei implementando a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso Deus, e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória é nossa. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amém.